Thriller, sem dúvidas a música mais importante da história dos videoclipes, mas poucos sabem os graves problemas que Michael Jackson enfrentou por causa dessa canção, chegando ao ponto de ele tentar destruir todas as filmagens do clipe. Hoje vou revelar pra você a história por trás de Thriller de Michael Jackson. Você sabe quem é Michael Jackson? Essa pergunta parece bastante idiota hoje, mas foi exatamente isso que o diretor do videoclipe de Thriller perguntou pro seu maquiador ao iniciar uma importante conversa que mudaria para sempre a história da música. O maquiador apenas respondeu o que muitas pessoas em 1982 diriam: Michael, não é aquele menino do Jackson 5? Conheço sim. Naquele ano, a lenda que conhecemos hoje como Rei do Pop ainda não tinha conquistado esse título, e apesar do seu inegável talento e fama serem reconhecidos desde a sua infância no grupo Jackson 5, o primeiro álbum da sua fase adulta, Off the Wall, havia frustrado bastante as suas expectativas. Mesmo trazendo hits como Rock With You e Don't Stop Till You Get Enough, e mesmo fazendo muito sucesso com o público e sendo aclamado pela crítica, o Off the Wall não venceu a categoria do Grammy que Michael mais desejava. Foi totalmente injusto não ter sido eleito o álbum do ano. Isso não pode acontecer nunca mais, disse Michael Jackson para o seu empresário. Além de genial e talentoso, Michael era bastante perfeccionista e ambicioso. Tudo que ele mentalizava, ele trabalhava até se tornar realidade. E foi a partir dessas palavras que ele começou a mentalizar a criação do álbum que mudaria sua carreira. Michael declarou: "Quero fazer um álbum onde todas as músicas sejam um hit. Meu sonho é que ele seja o álbum mais vendido de todos os tempos." E como sempre, seu desejo se tornou realidade. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, Thriller continua sendo o álbum mais vendido do planeta ainda hoje, incríveis 41 anos após o seu lançamento. Mas levar o álbum até esse patamar não foi tão fácil quanto se possa imaginar. A música Thriller passou por sérios problemas após o seu lançamento, e até mesmo o próprio Michael Jackson quase destruiu a filmagem do clipe. Os problemas começaram logo no título da faixa tema. Quincy Jones, empresário de Michael, estava em busca do título perfeito, e para isso ele chamou Rod Temperton, o compositor que havia escrito e dado o título para as faixas do álbum anterior, como Rock With You e Off the Wall. Rod sabia da paixão de Michael por filmes, então decidiu escrever uma canção que desse uma história digna de cinema. O resultado foi a música Starlight, que não agradou muito a Quincy. Com um título que significa luz estelar, a música trazia uma sensação espacial e futurista. Jackson e Quincy gostaram da melodia, mas queriam um título mais misterioso que combinasse com a evolução de Michael Jackson. Eventualmente, Rod pensou no título Midnight Man, o Homem da Meia-Noite, e Quincy respondeu: "Tá no caminho certo, mas ainda não é o que precisamos." Até que numa certa madrugada, Rod Temperton acordou com uma palavra na sua cabeça: Thriller, que significa algo como suspense ou mistério. Temperton disse que conseguia enxergar essa palavra estampada pelos outdoors da cidade e todo o merchandising em volta dela. Em algumas horas, ele reescreveu toda a letra de Thriller, trazendo a narrativa de um jovem Michael Jackson que usa sua lábia para convencer uma bela menina a ser protegida por ele durante uma noite de terror. É quase meia-noite, e há algo maligno espreitando no escuro. Você tenta gritar, mas o terror leva a sua voz embora. Essa é a hora de eu e você nos abraçarmos, e através da noite, eu te salvarei do terror dos filmes. Você vai ver. Segundo o engenheiro de áudio Bruce Sweden, para conseguir uma sonoridade única no vocal, Michael gravou todas as vozes de apoio em diferentes distâncias do microfone e em diferentes cômodos, até mesmo no banheiro do estúdio. E o resultado foi esse. Convenhamos que o resultado ficou magnífico. Como era uma letra de terror, Temperton sugeriu incluir na música o som de um lobo uivando.
Numa era com menos tecnologia, a melhor forma de fazer isso era gravando algum outro som parecido. Foi aí que o engenheiro de áudio lembrou do seu dog alemão, Max. Ele instalou um gravador no celeiro onde dormia o cachorro para captar os uivos que o animal sempre dava para os coiotes da região. Mas parece que Max não estava muito afim de fazer um feat com Michael Jackson. Durante toda a madrugada, o cachorro não deu um uivo sequer. E na falta de um lobo ou dog alemão, Michael Jackson gravou os uivos com a sua própria voz. E para incrementar a atmosfera sombria, Temperton pensou em incluir um poema assustador no final da música. Ele ainda não sabia como seria esse poema, mas sabia que precisava ser de alguma voz clássica dos filmes de terror americano. Foi aí que Peggy Lipton, esposa de Quincy Jones, entrou em contato com seu amigo Vincent Price, conhecido por atuar em mais de 100 filmes de terror desde os anos 30. Price aceitou o convite, mas o problema é que por ter muitos compromissos na agenda, ele só teria disponibilidade para gravar sua voz naquele exato momento. Peggy avisou Temperton que estava a caminho do estúdio e teve que improvisar escrevendo um poema ali mesmo, ainda dentro do táxi. Ele pediu para o motorista levá-lo até Vincent, entregou para ele uma cópia do texto e o ator gravou sua parte majestosamente em apenas 2 takes. Darkness falls across the land. A escuridão cai sobre a terra. A hora da meia-noite está chegando. Criaturas rastejam em busca de sangue para aterrorizar sua vizinhança. E por mais que você lute para sobreviver, seu corpo começa a tremer, pois nenhum mortal pode resistir à maldade do thriller, recita Vincent. Embora ele tenha eternizado sua voz nesse clássico, Vincent não imaginava o sucesso que a música teria. E quando lhe foi oferecido escolher entre $20 mil ou uma porcentagem dos futuros lucros das vendas, ele escolheu ficar com os $20 mil. Decisão da qual ele obviamente se arrependeu poucos anos depois. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. A faixa thriller não foi planejada para ser um single e muito menos era para ter um videoclipe. Quem é que vai querer ouvir um single sobre monstros? Disse Walter Yetnikoff, presidente da gravadora CBS na época. Apesar de o álbum Thriller ter sido lançado no final de 82, até o início do ano seguinte, eles haviam planejado videoclipes apenas para 2 músicas do disco, Beat It e Billie Jean, que inclusive também tem uma história incrível e que já deciframos aqui no canal. Só que alguns problemas começaram a ameaçar as vendas e o sucesso do álbum. Em junho de 83, após 4 meses na primeira posição da Billboard 200, Thriller foi desbancado do topo pelo álbum Flashdance, que trazia a trilha sonora do filme de mesmo nome, o mais badalado da época. O álbum de Michael ainda conseguiu retomar o topo em julho, mas caiu novamente no mesmo mês, após o lançamento do álbum Synchronicity, da banda The Police, que trazia o hit Every Breath You Take. Jackson estava muito frustrado e vendo seu sonho de ter o álbum mais vendido do mundo se afastando cada vez mais, ele entrou em desespero e ligou para o presidente da CBS no meio da madrugada. "Walter, nosso álbum não é mais número 1. O que vamos fazer agora?", gritou Jackson. E nisso, Walter respondeu: Agora nós vamos voltar a dormir e pensamos nisso amanhã." Como um bom perfeccionista e um bom ansioso, Michael não esperou e ligou para o vice-presidente da Epic Records, Frank DiLeo, até que DiLeo sugeriu uma solução. "Michael, vamos fazer um videoclipe da faixa título do álbum. É simples, tudo o que você precisa fazer é dançar, cantar e fazer parecer assustador." Devido aos seus traumas de infância, onde seu pai o assustava com máscaras macabras para ele não esquecer de fechar as janelas do seu quarto, Michael não era a favor de nada extremamente assustador. Ele queria fazer um terror levemente cômico, algo no estilo Disney, que divertisse mais do que assustasse. Foi aí que ele lembrou de um filme com exatamente essas características que ele tinha assistido e gostado bastante, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Michael havia se apaixonado
pela qualidade dos efeitos visuais daquele filme e decidiu que também iria se transformar em monstro. Ele conseguiu o telefone do diretor daquele filme, John Landis, e ligou para ele às 2 horas da madrugada. Landis nunca havia ouvido falar na música Thriller, assim como Michael não conhecia quase nenhum filme de Landis, mas esse contato foi tão aleatório e inesperado que o diretor resolveu dar uma chance para o pobre rapaz ansioso. Naquela época não era muito comum que diretores de cinema dirigissem videoclipes, que costumavam ser produções muito simples, mas Landis aceitou com uma condição: o resultado tinha que ser algo digno de passar no cinema. É lógico que Michael não poderia estar mais feliz. Ele sempre sonhou em fazer filmes. Landis então ligou para o seu maquiador Rick Baker, que havia ganhado um Oscar pelo seu trabalho em Um Lobisomem Americano em Londres, e o convidou para participar da produção do clipe de Thriller. O problema é que, além do curto tempo para produzir o clipe, eles estimaram um orçamento que ficava entre 500 a 900 mil dólares, quase 10 vezes a mais do que os videoclipes mais caros da época. Seguindo a lógica do "o não a gente já tem", Michael Jackson ligou novamente para o presidente da CBS para pedir que ele liberasse essa verba para a produção, mas sabendo como o homem já estava estressado, Michael só falou sobre a ideia do clipe e em seguida passou o telefone para John Landis pedindo para ele contar sobre o orçamento.